Ok, então vamos lá. Verbo seguido por um verbo com ing ou verbo seguido por infinitivo? Algumas vezes, quando falamos o idioma, nós precisamos formar uma frase que tem dois verbos, como por exemplo essa aqui, ó. Eu quero ir. Nós temos o verbo querer seguido pelo verbo ir, que está no infinitivo, ou seja, na sua forma base. Em português, essa forma base do verbo ou infinitivo acontece quando os verbos têm a terminação ar, a terminação er ou a terminação ir. Ar, er, ir, como nós temos nos exemplos aí. Mas em inglês é um pouco diferente. Nós temos duas situações, na verdade. Em uma delas, nós temos verbos que pedem verbos com ing, ou seja, se você usar alguns verbos específicos, o verbo da frente vai ter ing. Então, temos aqui o finish, que é terminar, o stop, que é parar, enjoy, apreciar, mind, se importar, e can't stand, que é não tolerar. Há mais alguns, mas se você souber esses aqui, você já resolve 90% dos seus problemas. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, ó, se eu colocar assim, I'll finish writing in my room. Vou terminar de escrever no meu quarto. Veja que o verbo leva um ing. He stopped smoking last year. Esqueci o T aqui, deixa eu consertar. Ok, ele parou de fumar no ano passado. Repare que a tradução não muda, né? O verbo fica no infinitivo. We enjoy playing. Nós gostamos de jogar futebol. Eu não me importo em levantar cedo. E por fim, eu não tolero falar com ela, tá? O verbo tem ing, mas a tradução permanece como infinitivo. Tá. Porém, nós temos uma outra situação na qual, após o verbo inicial, o próximo verbo leva infinitivo, ou seja, to seguido por um verbo. Esse caso acontece na maioria das vezes, tá? Ele é o caso padrão. Então, na maioria dos casos, nós temos esse cenário aqui. Vamos pegar, por exemplo, o verbo inicial want e o verbo need, tá? Só para a gente poder formar umas orações aqui. Então, esses verbos serão seguidos por um outro verbo. Então, olha só. I want to go. Eu quero ir. Repare, então, que depois do want, o outro verbo tem um infinitivo com to. E aqui nós temos I need to call her. Eu preciso ligar para ela ou chamá-la. Então, nós temos aí want, seguido por um verbo no infinitivo com to, no caso. E temos a mesma coisa com o need. Então, a maioria dos verbos vai se comportar dessa maneira. Mas nós temos um caso muito específico com o like e com o love, porque eles podem pertencer a cada um desses grupos, olha só. Ele pode ser seguido por um verbo com to, no infinitivo, ou ele pode ser seguido por um verbo com ing. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. I like to cook. Eu gosto de cozinhar. Essa frase está correta. Mas eu poderia também dizer I like cooking, com ing, e também está correto, porque o like pode funcionar em qualquer uma dessas colunas. Segunda aqui, ó, I love to play the guitar. Eu amo tocar guitarra. Então nós temos depois do love um verbo play com to, mas eu poderia também dizer I love playing the guitar com ing e também está certo. Tá? Então nós temos dois grupos, os verbos que pedem verbo com to, no infinitivo no caso, que são a maioria, e nós temos por outro lado verbos muito específicos que pedem que o verbo seguinte leve ing. E temos o like e o love que se encaixa em qualquer um dos casos. Lembrando que se a gente estiver falando de verbos modais como can, could, must, should e outros, nesse caso o verbo principal vai vir imediatamente depois
mas sem to e sem ing, tá? Então vai ser só o verbo lá, peladão. É bare infinitive o nome em inglês. Então vai ser assim, ó. Beleza? Por enquanto é isso. Obrigado por assistir e see you later!